Então, olá, querido irmão, nós estamos aqui para mais uma reflexão do Evangelho do dia. Hoje, a liturgia nos oferece, nessa segunda-feira da oitava de Páscoa, ainda vibrando com a ressurreição do Senhor, nos oferece Atos dos Apóstolos 2, 14 a 32, o Salmo 15, 16, guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio, e Mateus 28, de 8 a 15, o relato logo após as mulheres terem encontrado o túmulo vazio. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A liturgia de hoje ela nos coloca as palavras do Senhor. Começamos a ouvir o Senhor. Até então, nós temos celebrado a ressurreição, nós celebramos a vigília pascal, nós celebramos ontem o dia da ressurreição, mas se você perceber, nós ouvimos nenhuma palavra da boca do ressuscitado ainda. A única evidência da celebração da ressurreição era o túmulo vazio e o anúncio a todos que o Senhor estava vivo, que o Senhor está vivo. Mas hoje nós ouvimos, a liturgia nos oferece o próprio ressuscitado que encontra Maria Madalena e fala para ela: cairete, alegra-te. Alegra-te. É mais ou menos a mesma saudação que o anjo diz a Maria: alegra-te, ó cheia de graça. E o anjo e o Senhor diz hoje, na boca dele, ressuscitado: alegra-te. Então a liturgia se reveste desta alegria que nós escutamos da boca de Jesus. As mulheres veem o sepulcro. A história toda é essa. Elas veem o sepulcro vazio, escutam o anjo que diz: ele não está mais aqui, e elas saem com medo e com alegria. O medo e a alegria, vamos aqui analisar. O medo bíblico é muitas vezes ligado a essa reverência diante de Deus. Ela não é só um medo de temor, mas ele é aquele medo de respeito, é o temor diante de Deus, o temor divino, o respeito diante de Deus, diante de alguma coisa que os ultrapassa infinitamente. E a alegria que é fruto da fé. Interessante elas estarem alegres. Alegres porque viram um sepulcro vazio, ou melhor, a pedra rolada do sepulcro, melhor, ela, né, que no caso Madalena. O sepulcro vazio, a pedra rolada, e elas saem com alegria. Interessante pensar nisso. É uma alegria não do que se vê, é uma alegria por aquilo que se espera. É a alegria da fé. A alegria daquilo que nós nem vemos ainda, mas já acreditamos e por isso já temos a oportunidade de usufruir. Como vimos na Vigília Pascal, antes de tudo isso aqui, né, dessa passagem, tem essa parte do anjo, da relação do anjo com ela, com a Madalena, que diz: ele ressuscitou dos mortos e os precede na Galileia. E recebe a missão: ide dizer aos discípulos. Interessante porque aqui essas duas mulheres, né, Madalena e outras mulheres, elas recebem uma missão. O anjo diz que ele ressuscitou, que ele os precede na Galileia e ide dizer aos discípulos. As mulheres recebem uma missão e partem. Interessante é que elas encontram o Senhor não quando elas chegam na Galileia. Elas encontram o Senhor no caminho. Elas encontram o Senhor enquanto elas estão correndo, ou seja, estão cumprindo a missão com todo o fervor e com todo o ardor, e o Senhor as encontra no meio. Mas o Senhor não encontraria elas na Galileia? Mas assim é a obra de Deus. Engraçado que o Senhor, ele não aparece no nosso ócio, no nosso sofá, na nossa indiferença, na nossa tristeza, né, que é causada pela indiferença, ou na nossa desesperança: o túmulo está vazio, ele ainda não apareceu, e agora o que nós vamos fazer? Chorando nossas próprias dores. Mas o Senhor aparece, e o Senhor mesmo vem ao nosso encontro quando nós estamos em serviço. Interessante isso, né? Porque muitas vezes a experiência que eu tenho, muitas vezes de serviço, e você também deve ter, é justamente que no meio do serviço o Senhor se manifesta de uma forma diferente, uma forma potente, amorosa e profunda no meio de nós. O sepulcro vazio, portanto, não é a prova que Jesus ressuscitou.
nem a pedra que rolou, nem os panos dobrados. A prova da ressurreição são esses homens e essas mulheres que são discípulos de Jesus, que são testemunhas de Jesus, que expressam com a vida dele, que expressam a capacidade, que pegam uma missão para si e vão com todo o coração anunciar Jesus e o anúncio deles, não só pela boca, mas pela vida também, ou seja, a disposição de perder, a disposição de morrer para si, a disposição de se esquecerem de si para anunciar Jesus até os confins da terra e até, se for preciso, derramar com o seu suor e se for preciso derramar o seu sangue. É isso que prova que Jesus está vivo. É a certeza para os homens de que Cristo está realmente ressuscitado. São esses intrépidos anunciadores do seu evangelho. Aqueles que, olha que diferença, aqueles que fugiram e que negaram Jesus, agora estão dispostos a morrer por Jesus. É o que nós vemos hoje nos Atos dos Apóstolos. São Pedro, nos Atos dos Apóstolos, que diz: irmãos, seja-me permitido dizer com toda franqueza ou com toda parresia. Nós vemos na liturgia esses dias, veremos nos contos dos Atos dos Apóstolos, esses homens intrépidos. Como pode? Esses homens que até ontem, até alguns dias atrás, correram com medo de serem presos, agora dizem: nós não podemos nos calar. São Pedro diz com parresia, com ousadia, com coragem, com intrepidez. E qual é a intrepidez? Cristo está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E eu sou testemunha. Nós somos testemunhas. O testemunho com parresia de um discípulo é muito mais forte do que qualquer fake news. Como nós vemos hoje no prosseguimento do Evangelho, nós vemos uma fake news. Nós vemos, por causa do dinheiro, por causa da maldade do homem, corrompido pelo dinheiro, mente. O homem mente. Interessante. Para garantir a sua própria subsistência, para garantir a sua própria vida, esses homens perdem o temor a Deus que existia nessas mulheres e nesses homens dos Atos dos Apóstolos. Perdem o temor a Deus. Lembremos que aqueles que estavam cuidando do sepulcro, eles viram a manifestação de Deus. Disse que a terra tremeu, o sepulcro, a pedra girou. Esses homens ficaram fingindo de mortos porque era muito forte a força daquilo que estava acontecendo. Eles veem tudo aquilo, eles veem os anjos falando às mulheres e vão falar aos sumos sacerdotes. E lá são corrompidos. Eles ouviram o anúncio, mas não foram capazes de mudar a vida e foram corrompidos por causa do dinheiro. Por que eles foram corrompidos? Porque eles não quiseram mudar a vida. Porque o impacto do anúncio chegou a eles, mas eles resistiram àquele anúncio. Não foram capazes de perder a vida. Eles não perderam a vida. Querido irmão, a grande diferença no anúncio do Evangelho é aqueles que têm capacidade, aqueles que querem, aqueles que estão dispostos a perder a vida pelo Evangelho. Só perdendo a vida pelo seguimento de Cristo, nós daremos uma resposta autêntica para o mundo de hoje. Enquanto nós não estivermos dispostos a perder a vida, ou querendo salvar a nossa própria pele, a nossa vida, o nosso anúncio vai ser muito parecido com a fake news. A verdade e o fake, a mentira, vão ficar muito parecidos. E as pessoas vão até dizer: por que acreditar em você e não acreditar nele? Por que acreditar em você e não acreditar no ateu? Porque eu fui capaz, na minha vida, com a graça do Espírito, com a graça de Jesus Cristo, eu estou disposto a dar a minha vida por ti, como fez Jesus. E ele não. Eis aí a grande diferença. Fazer da vida uma missão. O que a liturgia nos diz é isso de hoje. O Senhor mesmo se fará encontrar. Ele vem ao nosso encontro quando nós estamos na missão, anunciando e fazendo da vida uma doação aos outros. Essa é a maior verdade. O Senhor não vai se encontrar quando a gente estiver fechadinho em nós mesmos, procurando Ele porque nós estamos feridos. O Senhor vai nos encontrar quando nós estivermos nas estradas do mundo,
anunciando que Ele está vivo e comprometendo a nossa vida e, se preciso for, o nosso sangue para anunciá-lo com parresia. Queria não deixar, falando de fake news e falando de anúncio, nós não poderíamos esquecer os nossos irmãos comunicadores, especialmente os jornalistas, que se comprometem a própria vida pela verdade. É claro que talvez possam ter também profissionais que não são tão fiéis àquilo que são chamados, mas a grande maioria que nós vemos são profissionais dedicados e responsáveis em anunciar a verdade, custe o que custar. Bendito seja Deus por isso. Especialmente, eu quero agradecer aos comunicadores católicos, porque nesse tempo de Covid, nesse tempo de epidemia, de isolamento social, como é bom ver irmãos que têm coragem de se dedicar ao reino de Deus, a continuar anunciando a paz e a verdade a todas as pessoas. Muito obrigado a você. Que o Senhor te recompense. É graças a você também que a mentira que esses homens inventaram, dizendo que roubaram o corpo de Jesus, que foram seus discípulos que roubaram o corpo de Jesus, essa mentira não se espalha. Mas ao contrário, graças a comunicadores, sobretudo os comunicadores católicos, que não só comunicam o bom, o que é justo, o que é belo, o que é verdadeiro, mas comunicam a ressurreição de Cristo. Comunicam a verdade absoluta do Evangelho. Cristo está vivo no meio de nós. Muito obrigado. Nesses dias nós temos visto quantas pessoas têm sido tocadas graças a pessoas que se dedicam à comunicação, ao anúncio de Jesus Cristo. Querido irmão, a Páscoa é tempo de anúncio com parresia. Por isso, alegra-te. Alegra-te e parte, porque o Senhor se fará encontrar no meio da missão. Que Deus te abençoe. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Shalom.